Olá galera, depois da aula de fatorial, vamos agora para a aula de permutação simples. Então, permutação simples, o próprio nome já está dizendo que é permutar. Então, permutação simples de n elementos distintos é qualquer grupo ordenado desses n elementos. Por exemplo, 3 elementos distintos do conjunto A, x, y, z. Por exemplo, temos... Então, quantos subconjuntos dá para formar ou quantos anagramas dá para se formar através desse conjunto? Nós temos x, y, z, x, z, y e assim por diante. Observe que dá para formar 6, né? Então, nós obtemos o número de permutação simples de 6 elementos. Um conjunto de 3, nós permutamos e chegamos ao total de 6 permutações. Permutar, eles vão mudando de posição. Pode observar que cada um mudou de posição. Vamos mais para frente. Exemplo dos 3 lá, diz o quê? Note que para a primeira posição, há 3 possibilidades. Por que 3 possibilidades? Porque nós temos x, y e z. Depois que um deles ocupa a primeira posição, para a segunda posição sobra apenas 2 possibilidades. Se eu colocar x, só vai sobrar y e z. Tá? Então, para a terceira possibilidade, vai sobrar apenas uma letra, a que não foi usada. Então, vamos para frente. Permutação simples. Então, para o cálculo de número de permutação simples, usamos essa expressão. Lembra lá do fatorial? Então, está dizendo bem aqui, ó, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ou seja, a mesma expressão do fatorial. Porque permutar n elementos é a mesma coisa que n fatorial. Se a gente já sabe que n fatorial é a multiplicação de n elementos até 1 ou de 1 até o n elementos, então nós temos aqui um exemplo. Exemplo de fatorial. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou ao contrário, que dá 120. Então, como que ficaria o exemplo da permutação? Então, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial, que é a mesma coisa do exemplo do fatorial. Então, quer dizer... Permutação simples, ela vai ser igual a n fatorial, o elemento que você colocar. Exemplo, permutação de 5 elementos, está aqui, deu 120, a mesma coisa do 5 fatorial. Permutação de 4 elementos, a mesma coisa que 4 fatorial. E permutação de 2 elementos, a mesma coisa que 2 fatorial. Então, fatorial você já sabe, é só multiplicar ou crescente ou decrescente os números e obter o resultado. Veja esses exemplos. Vamos calcular o número de anagramas da palavra lápis. Então, só para lembrar que um anagrama é uma palavra formada com as mesmas letras da palavra dada, podendo ter ou não sentido na linguagem usual, né? Então, quer dizer, é só mudar as letras de posições. Como a palavra lápis possui 5 letras, basta calcular. Permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Ou seja, com a palavra lápis, é possível formar 120 palavras. É claro que algumas têm sentido na língua usual e outras não vão ter, tá? Porque vai ter hora que vai ter 3 consoantes, uma colada na outra, tipo o L, o P e o S, né? Então, vamos lá a um exercício. Considere a palavra dilema e determine. A palavra dilema, se você observar, tem 6 letras. Letra A. O número total de anagramas. Então, quer saber quantas palavras pode se formar com a palavra dilema, com as letras da palavra dilema. Então, se é 6 letras, então nós temos permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial, e que se pegar 6 fatorial, dá exatamente 720. Então, é possível formar 720 anagramas com a palavra dilema. O número de anagramas, letra B, o número de anagramas que começa com a letra D. Se você observar, só tem uma letra D. Então, se eu fixar uma letra, tá aqui, ó, como a letra D é fixa, então eu fixei, sobrou 5. Então, quer dizer, eu tenho 5 letras para permutar. Então, permutação de 5 elementos é 5 fatorial, que dá exatamente 120. Então, vão ter 120 que começa com a letra D, porque a letra D ficou fixa, e as outras vão ficar mudando de lugar e dá para formar 120. A letra C. O número de anagramas que começa com a letra D e termina com a letra A. Então, se você observar, tem a letra D e a letra A e vão ficar paradinha.
As únicas que vão permutar são as letras aqui do meio, do I até no M, ou seja, 4 letras. Se são 4 letras que vão permutar, então dá permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, e dá exatamente 24. Ou seja, começado com D e terminado com A, são 24 palavras tiradas aqui da palavra dilema, né, que é possível formar. Então, bons estudos e até a próxima.